Então, pessoal, eu quero tocar um pouquinho mais esse assunto a respeito de afetividade. Por que a comida está tão relacionada com o aconchego, com o afeto? Porque isso a gente traz de casa. Então, eu tenho um exemplo como na minha família, os filhos saíram de casa e quando nós voltávamos, a nossa mãe sempre esperava a gente com uma sopa de capelete ou então um risoto. Então hoje isso lembra muito a nossa família e quando alguém chega antes lá no interior, faz essa sopa ou risoto esperando os outros. Então é um exemplo de como a afetividade está ligada com dieta. O que você acha disso, Luana? Eu acho isso muito legal e eu até vou trazer aqui uma outra forma da gente pensar, né? Porque muitas pessoas acabam tendo esse pensamento de que comida é ruim ter afeto pela comida, mas na verdade não é, né? Como o doutor disse, a comida traz essa questão afetiva muito importante. O sabor do tempero da tua avó, o sabor da comida que a tua mãe fazia, isso tudo remete, sim, essa questão mais afetiva com a alimentação. Então, o que a gente hoje vem falando, né? Sobre equilíbrio, né? Não sobre restringir totalmente uma alimentação, lógico que ter consciência sobre o que é saudável, sobre o que não é saudável, mas buscar um equilíbrio. Não tem problema você comer aquela lasanha gostosa no final de semana que a tua avó faz, ou um doce muito importante que alguém da tua família fazia. Mas é preciso que, para isso, você tenha uma semana aí regradinha, né, com bons hábitos alimentares, para que no final de semana, assim, você possa se deliciar com uma comida gostosa. A comida, ela é fonte de prazer, mas ela não pode ser a única fonte de prazer. Nós precisamos buscar outras formas de descarregar o nosso estresse, de descarregar a nossa ansiedade, porque vivemos uma sociedade ansiosa e estaremos cada vez mais ansiosas. Então a gente precisa buscar outra forma, meditação, atividade física, sair com as amigas, ter momentos só para você, ter momentos de autocuidado, para que você não olhe para a comida como a única fonte de prazer, a única fonte para você descansar ou relaxar. Muito legal, isso mesmo. Eu acho importante também as pessoas que conseguem emagrecer. Em manter o peso, essas pessoas se envolvem no processo de cozinhar. Então, a pessoa ela vai no mercado, ela sabe o que comprar, ela sabe o que escolher, ela vai preparar a comida. Então, na hora da preparação, ela vai selecionar melhor a quantidade de tempero, diminuir o sal, aumentar os outros temperos, né? E menos açúcar, menos carboidrato. Então, quando a pessoa se envolve em produzir a própria comida, eu acho que dá sempre certo. Sim, isso é fantástico. É uma mudança também, mais uma mudança de hábito aí, falando sobre mudanças de hábito, que é importante, que é o cozinhar, né? A maioria das pessoas que tem dificuldade para emagrecer são aquelas que têm uma certa aversão a cozinhar, né? E às vezes mora sozinha, às vezes é só o casal em casa, não tem filho. A gente sabe que tem aí muitos contextos, mas da mesma forma, é isso. Se você quer ter uma mudança duradoura, se envolva, né? Vai com um olhar curioso e explore a culinária, porque, como o doutor falou, tem temperos maravilhosos. A gente não precisa comer só com sal e açúcar. Existe tanto tempero rico na cozinha que se você descobre, se você vai também fazendo... É um processo de autoconhecimento também, né? Vai se descobrindo naqueles sabores, vai ficar mais fácil você manter uma alimentação muito mais saudável também. Muito legal isso. É importantíssimo se envolver e conhecer a comida, conhecer quais são as frutas, os legumes que traz mais vitaminas e menos calorias. Isso é muito importante. Comer muita fibra. Sim, né? Sabe o que eu lembrei agora? Eu vou te cortar. Mas eu lembrei importante isso que eu também ensino minhas pacientes no consultório. Existe algo que a maioria das pessoas não fazem, que é ler rótulo dos alimentos. Então, quando você vai para o mercado e você aprende a ler rótulo, você deixa de comprar metade do que você comprava. Porque você fica assustada com a quantidade de coisas químicas e daquela forma que aquele alimento, que às vezes nem é alimento, é produzido, né? Então, além de saber escolher melhor as frutas, as verduras, aprenda a ler os rótulos daqueles alimentos que você mais compra, principalmente o que você está dando para os seus filhos em casa. Porque você vai ver que, na verdade, eu lá em casa, eu sou até meio a bruxa dos rótulos, que eu falo, olha aqui, é só veneno, não vou dar esse veneno para eles. E realmente não compro e não dou. Então, às vezes, come lá na festa, num evento, mas trazer para casa, comprar, você ser a responsável por ter dentro de casa alimentos que não são saudáveis, eu acho que a gente está numa época que isso não pode mais ser nós não podemos admitir, né? Porque a gente tem conhecimento hoje, né, doutora? A gente entra hoje, tem aqui, olha, esse conteúdo que a gente está gravando aqui maravilhoso, tem conteúdo no YouTube, tem coisa no Google que você pode conhecer, que você pode aprender. Tem que estar disposta para aprender, mas depois que você aprende, você vê que essa leitura dos rótulos é um hábito também muito importante.
Muito legal. Eu sempre falo também que o hábito, o paladar se desenvolve na criança, né? Então, a criança até uma certa idade, ela vai descobrir um dia que tem o chocolate, que tem o sorvete, que tem o cachorro quente, ela vai descobrir um dia. E vai ser impossível, por exemplo, um brócoli competir com uma bolacha recheada. Então, quando ela descobrir a bolacha recheada, ela já vai ter o paladar desenvolvido. Então, como bem criança pequenininho, começar já a comer papinha de legumes, comer as frutas, comer todas as verduras. Aí quando ela tiver esse paladar formado, ela vai descobrir que tem os chocolates, os doces, que são uma explosão de sabor. Mas se você introduzir esses alimentos super saborosos desde criança, você não consegue mudar depois. É bem difícil. Às vezes chega mulher adulta pra mim com paladar infantil. Que a gente vai fazer, né, no estudo que ela tá comendo, do diário alimentar dela, é salgadinho, chips, a bolacha recheada. Eu falo, nossa, mas e ela vai falar, eu tenho paladar de criança. E existe esse paladar infantil em adultos, que foram crianças que não foram bem educadas, né, da forma alimentar como deveria ser. E na verdade não é culpa da mãe. Na verdade, por um período, acreditou-se que a indústria alimentícia ia ser isso mesmo, que a gente não iria. Quando surgiu o micro-ondas, atenção interessante, surgiu o micro-ondas, a ideia era que você não comprasse mais comida in natura, que você só comprasse comida processada, congelada, colocava no micro-ondas e pronto, estava pronto o jantar. Então essa era a propaganda do micro-ondas quando surgiu, né? Que a sua vida ia ser muito mais fácil. Mas para manter um alimento congelado durante meses ou anos, eles têm que colocar uma quantidade muito grande de conservantes. E aí que está o problema. Então tem que voltar lá no tempo dos nossos avós, que plantavam, que colhiam e preparavam o alimento, tudo em casa. Como a Luana falou, o rótulo é importante. Se você vê no rótulo uma quantidade enorme de substâncias, não compre. Não compre porque com certeza tem alguma coisa que vai te fazer mal. Sim, isso é muito importante. E a gente tem visto muito também, doutora, as pessoas hoje, quem está em busca dessa vida mais saudável, mais equilibrada, né? Realmente buscando hábitos dos nossos avós, né? Então, tentando dormir cada vez mais cedo, tirando a iluminação artificial da noite, né? Quando a gente fala de emagrecimento, também é importante falar sobre a higiene do sono. Né? São vários pilares a serem trabalhados e o sono é principal, porque se você não dorme bem, no dia seguinte você vai descontar o teu cansaço na comida. Teu corpo vai precisar de mais energia. Onde que a gente vai buscar energia? No açúcar. Então, para mudar o teu comportamento do dia seguinte, você precisa cuidar do teu sono. E fazer uma boa higiene do sono é fundamental. E o básico, deu 7, 8 horas da noite, a hora que tá escurinho lá fora, abaixa as luzes de casa, não tenha luz amarela em casa, né? De preferência tenha abajur com luz branca, não tenha luz branca em casa, né? Tenha abajur com luz amarela mais fraquinha. Vai mostrando pro teu cérebro que tá chegando a hora de descansar. Vai diminuindo todos esses estímulos que a gente tem, TV, celular, né, luz branca, para que você consiga deitar e ter um sono recuperador. Sem dúvida. Uma noite bem dormida é um dia que você vai ter muito progresso na tua produtividade, muita produtividade. E eu estava lembrando agora também, essa questão do sono é muito importante para a reparação dos tecidos. Então a gente tem um paciente, por exemplo, no pós-operatório que não consegue dormir, é um paciente que tem mais dificuldade para desinchar, para cicatrizar, para sair o roxo, o inchaço. Então a gente percebe que o sono é fundamental. Claro, o sono tem todo esse ciclo dos hormônios, né? O hormônio GH, e que trabalha nessa parte de cicatrização. Não tenho dúvida, o sono é fundamental. E a gente precisa parar de negligenciar nosso sono, né? Cuidar realmente dele com carinho, porque isso faz toda a diferença. E eu me mudei faz 5 anos, e nesse apartamento que eu estou agora, eu não coloquei televisão no quarto. Então, justamente quando eu entro no quarto, tá tudo escuro, tá tudo pronto, o meu ambiente para dormir. Coloco pijama, para sinalizar ao corpo que aquele momento é para dormir. Sim, porque a gente passa o dia todo recebendo muito estímulo, né? E nossa vida é estressante, e não tem como não ser. Né? Eu gosto de falar que a gente não tem que escolher as guerras que a gente vai lutar. E lutar contra o estresse do dia a dia é algo que não vai parar de existir. Agora a gente tem que buscar formas, então, de controlar. Então, essa questão do sono é muito importante, porque como que você tá ali na agitação do dia a dia, e nós mulheres também com filho, com trabalho, com marido, com casa, como é que vai dar 8 horas da noite e acho que o cérebro vai, vamos descansar, vai parar e vai descansar. Não, a gente precisa fazer todo um exercício, um treinamento mesmo, para que ele entenda que agora é hora para descansar, deixar a melatonina, né, que é o hormônio importante do sono, para ser produzida, trabalhar, porque você tem um sono recuperador também.